Olá, bem-vindo ao Caminho de Emaús. Hoje conhecemos Ana Rita Souza, que mudou de vida por querer ganhar o céu. Um testemunho muito interessante que pode ouvir daqui a pouco. Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo com o Padre José Carlos Nunes. Por agora, começamos com o tema Filhos do Amor e da Paz, do Padre João Paulo Vaz. Como te amo, Jesus, dom do Pai. Tu me crias e recrias sempre mais. Tu dás sentido a tudo que eu sou e me mostras o caminho para viver. Que paz é essa que eu vivo aqui, quando sinto o teu calor por sobre mim? Que vida é essa que nasce em mim, quando sinto que essa paz me inunda e cresce? És tu, meu bom Jesus, que te lanças para mim, para eu viver. És tu, eterna paz, que me lanças nesse sonho aventureiro. És tu, meu bom Jesus, que te lanças para mim, para eu viver. És tu, eterna paz, que me lanças nesse sonho aventureiro de viver e ser filho do amor e da paz. E não te canses, Jesus, meu amigo, de me procurar em tudo que eu sou. Molda sempre o meu ser. Quem sou, Senhor, para que tu venhas e me inundes eternamente da tua paz? E a quem mais poderei eu buscar? Tudo o que me faz viver. És tu, meu bom Jesus, que te lanças para mim, para eu viver. És tu, eterna paz, que me lanças nesse sonho aventureiro. És tu, meu bom Jesus, que te lanças para mim, para eu viver. És tu, eterna paz, que me lanças nesse sonho aventureiro de viver e ser filho do amor e da paz. Na mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco lembra-nos que é juntos, na fraternidade e na solidariedade, que construímos a paz, que garantimos a justiça, que superamos os acontecimentos mais dolorosos. Só a paz, que nasce do amor fraterno e desinteressado, nos pode ajudar a superar as crises pessoais, sociais e mundiais. Ana Rita Souza iniciou o contacto com refugiados como voluntária na Jordânia e noutros países. Hoje trabalha nessa área, depois de ter decidido mudar de vida por querer mais amar os seus próximos. Ana Rita, quando falámos e quando nos conhecemos, a Ana Rita estava a preparar-se com um grupo de outras pessoas para a Jordânia, para um campo de refugiados. Isto terá sido em 2016.
Como é que foi essa experiência? Recordo-me realmente como uma experiência muito, muito bonita, sobretudo porque foi a minha primeiríssima experiência a vários níveis. O primeiríssimo contacto com o Médio Oriente, o primeiro contacto com um país muçulmano, o primeiro contacto com um país fora da Europa, portanto na Ásia, o primeiro contacto com refugiados, na verdade, não é? Foi o primeiríssimo contacto. Portanto, esta experiência partiu deste grande desejo de fazer qualquer coisa pelos refugiados, sabendo que nessa altura a União Europeia, portanto, estava a dividi-los em, vamos dizer assim, o bolo em fatias, e cada país ficava com uma fatia consoante a proporção, ficava com X milhares de pessoas para acolher. Mas era tudo muito longínquo, muito demorado, era um fenómeno que nós íamos acompanhando pelas notícias, e que demorava meses e meses e meses e meses, e os refugiados nunca mais chegavam. Pelo menos o desejo que eu sentia de fazer qualquer coisa, e estas pessoas, estes meus amigos também, minhas amigas, na altura fomos todas raparigas, queríamos fazer qualquer coisa, e pelo menos sentir estas populações, como é que eu posso ajudar, não é? Escrevemos a várias instituições nos locais mais... E a primeira que respondeu foi a Caritas Jordan. Como é que foi essa experiência de contacto, agora sim, direto, sem ser pelas notícias, com pessoas que estavam a fugir para salvar a sua vida? Foi muito forte. Nós fomos trabalhar diretamente, portanto, com a Caritas. Vamos só aqui fazer um parênteses. A Jordânia é um país muçulmano, portanto, cerca de 98% da população é muçulmana, mas as religiões convivem pacificamente. Portanto, os cristãos são uma minoria, uma pequenina minoria, mas podem frequentar o culto, podem estar à vontade nas suas igrejas e são respeitados. Nós fomos trabalhar, muito interessante, com a Caritas, portanto, uma instituição católica, cristã católica, num país muçulmano. Portanto, calhou, em termos de período do ano, foi completamente ao acaso, calhou no Ramadão. Os muçulmanos não comem durante todo o dia, portanto, enquanto o sol estiver visível, a luz do sol, e assim que o sol se põe, então sim, eles podem quer comer, quer beber. Não nos permitiam ir assim facilmente para um campo de refugiados. O nosso serviço foi muito bonito, porque nós trabalhámos grande parte do tempo numa cozinha social, a fazer refeições, nós católicos e cristãos, não éramos só católicos, era muito bonito porque éramos vários cristãos de várias igrejas orientais também, a fazer refeições para muçulmanos mais pobres, ou seja, para aquelas pessoas mesmo da rua, pessoas mesmo pobres, que quando se punha o sol precisavam de comer e não tinham propriamente. E era lindíssimo também esta experiência de serviço, portanto nós abrimos 500 mil frangos, eu lembro-me, passávamos a vida a arranjar frangos, depois pronto, lavar a louça, porque depois também havia um serviço de carrinhas que ia aos locais. E como é que esta experiência, ou se é que mudou alguma coisa na sua vida, e o que é que mudou? Foi um marco, e logo no ano seguinte também sentimos que queríamos voltar a partir e fazer esta experiência, e dessa vez fomos para Atenas, porque a Grécia, portanto, estava a receber, mas aos milhões, não é? Também com a Caritas, mas Hellas, com a Caritas de Atenas. E no ano seguinte eu pude fazer também uma experiência no Egito, de 15 dias, sempre poupei o dinheirinho todo para poder depois partir, que sou crente, diria, porque também há uma mãozinha de Deus aqui no meio disto. Em 2019 eu tinha começado a sentir no meu trabalho que no emprego eu trabalhava para uma empresa privada, uma multinacional, tinha sido comprada por uma empresa norte-americana, um grupo de empresas, uma coisa assim grande. Eu trabalhava diretamente com a direção, com a administração. E nessa altura eu comecei a sentir, também pela idade, tinha chegado ali aos 40 que se calhar não era bem aquilo que eu queria até ao final da minha vida. Eu queria estar mais em contacto servir mais as pessoas concretamente, embora me esforçasse por já fazer isso, mas como, isto aqui entre nós, como eu queria mesmo era ganhar o céu. Eu pensei, ok, na verdade aquilo que eu estou a fazer aqui nesta empresa, dar pareceres, neste caso jurídicos, ajudar o administrador, qualquer jurista aí, mesmo que não seja topo de gama, consegue fazer isto. Mas eu
eu quero amar o meu próximo de uma forma concreta. Eu quero servir o meu próximo mais. Não pode ser só eu e o computador. E comecei a enviar currículos por todo o lado e a tentar perceber dentro também o que aquela voz interior me dizia. Olha, e foi um percurso acidentado. Aos 45 anos não se deixa um emprego em que estamos efetivos há 12 anos. Já conquistámos o nosso lugar, já toda a gente nos conhece. Não se deixa assim o seguro pelo incerto, não é? E eu sentia profundamente que tinha que dar este passo. Porque foram muitas aventuras e algumas lágrimas, e alguma espera e muita oração também, para perceber que passos dar e arriscar. Encontrou esse caminho que procurava ou esse caminho encontrou a si? Acho que foi mais essa segunda, porque eu tinha começado a trabalhar em part-time numa coisa super humilde, com idosos, num centro de reabilitação. Depois tinha que fazer tudo, as limpezas, tudo. Eu tinha feito como é que se diz? Um downgrade na minha vida. Mas que foi lindíssimo porque comecei finalmente a contactar com pessoas, não é? Deixei o escritório e se eu não acreditasse em Deus eu tinha que acreditar mesmo, porque há tantas coincidências assim que nos demonstram que... E eu tinha enviado, depois a certa altura chegou o verão de 2019 e eu tinha enviado há um ano atrás um e-mail, cerca de um ano, um e-mail e um currículo, e tinha lá ido para o Serviço Jesuíta aos Refugiados, o JRS, para fazer voluntariado. E depois nunca mais ninguém me chamou. E liga-me um senhor, eu lembro que estava no carro com os meus pais, eu estava na parte de trás, atendi e de repente, eu não conhecia nem sequer a voz, e está ao telefone o diretor-geral do JRS, do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Não sei se não podia vir aqui uma entrevista, porque nós temos aqui o seu currículo e tal. Ele não me falou nem sequer que era para algum emprego, nada. E eu fui, não sabia para que era, até podia ser para uma entrevista, não sabia do que era. E depois foi muito lindo, tivemos talvez 2 horas a conversar, e depois eu percebi que era para um emprego, e senti que era mesmo uma ocasião que Deus me estava a abrir assim do nada, não é? Para trabalhar na Academia de Formação, que é um dos departamentos, portanto, migrantes e refugiados. E desde aí, portanto, há 3 anos e alguns meses, trabalho diretamente com refugiados, portanto, com estatuto, e também com migrantes de todos os países, sobretudo na parte da formação e também da formação. Como é que é concretamente esse trabalho na Academia de Formação e o que é que faz concretamente? Nós temos vindo a crescer, portanto começámos, na altura éramos 3, a coordenadora mais 2, uma professora de português, de língua portuguesa, que não sou eu, e eu também tenho toda a parte também dos papéis, do dossiê pedagógico, toda a parte da papelada que nós chamamos. Pois são pessoas também que estão sempre em situações bastante vulneráveis, vivem se calhar num quarto alugado, vivem 4, 5 pessoas num quarto, não é? Eu já tenho tido situações de mães com 2 ou 3 filhos, todos na mesma cama de casal, dormem todos juntos, porque pronto. Situações de facto muito, muito, muito particulares e muito, que nos fazem realmente, a mim, redimensionar toda a minha vida, não é? Com outra medida, com outra fita métrica. Nada. Pronto, e então eu comecei, portanto já estou quase há 3 anos a dar, dentro de um projeto que nós temos, eu dou cultura portuguesa. Portanto, a colega dá língua, eu não sou linguista porque eu sou de direito, e eu dou cultura portuguesa. Então, como é que isto surgiu? A ideia é não só que eles aprendam a língua, mas que possam também conhecer um pouquinho da história do país, como é que o território está organizado, o que é que nós temos de melhor, a nossa gastronomia, o fado, como é que nós nos cumprimentamos aqui em Portugal, tudo aquilo que caracteriza a nossa cultura, a ligação ao mar. Semanalmente vou com as turmas fazer uma tour cultural, como nós chamamos, também na cidade de Lisboa. A ideia é esta: quanto mais eu conheço, mais eu amo. Mais eu conheço um país, mais eu posso gostar daquele país, apreciar quem me acolhe, não é?
E a diversidade cultural é imensa. Esta experiência de contacto com esta riqueza, não é? De diversidade humana, cultural, geográfica, também mudou a sua forma de viver, a sua fé também. A sensação que tenho é que o coração teve que alargar-se, não é? Alargar-se. E que cada dia o desafio é este alargar, porque dentro do nosso coração de cristãos, tal, à semelhança do coração de Deus, devia caber toda a gente. E tem sido uma experiência muito bonita esta, muito forte para mim. Neste momento, quanto mais eu vou conhecendo estas populações, sobretudo as muçulmanas, que trazem sempre este rótulo, não é? Pronto, muçulmanos, radicais, fazem 30 por uma linha, e os terroristas, e aquela ideia, não é? Depois à minha frente estão mães de família, pais de família, pessoas tão normais quanto eu, que trabalhavam, que tinham uma vida normal, que não andam de burca. Eu sinto mais proximidade da minha alma com estas pessoas muçulmanas do que com os meus conterrâneos europeus, que já não têm nenhum valor religioso, não é? Quando estou diante de um aluno muçulmano normal, banal, não é? É preciso ser muito, muito praticante, banal. É tão bonito, porque a referência a Deus, este rezar todos os dias, este querer pautar a sua vida pelas normas que Deus lhes manda para viver, este estar atento ao próximo, porque também o Islão é muito importante neste aspecto. Lá está a hospitalidade, a caridade para com o próximo. É muito bonita esta experiência de, sem ter medo, com muito respeito, falar da nossa fé cristã, porque nós não podemos falar da Europa sem falar da fé cristã. Uhum. Os irmãos muçulmanos são uma riqueza. Vamos deixar a Deus este desígnio futuro de unidade, porque somos todos filhos dele, não é? Caminhos para a vida é este tema do Sal da Terra que ouvimos agora. A seguir, acompanhe a meditação das leituras deste domingo com o Padre José Carlos Nunes. A nascer, a crescer e a morrer, e em cada chegada uma partida, mas importa que em cada acontecer haja sempre um caminho para a vida. Há nos olhos do outro uma promessa, cada homem é uma mão estendida. É preciso que nada nos impeça de aí ver um caminho para a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Há um olhar sereno de quem ama, há fé das intrigas decididas, há em toda final uma só esperança de trilhar o caminho para a vida. Somos jovens do hoje e do amanhã, testemunhas no mundo em mudança. Levamos Jesus no coração e nas mãos a bandeira da esperança. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida.
Pergunta-nos o Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial da Paz: o que podemos fazer perante as guerras, as pandemias, as dificuldades dos tempos atuais? Antes de tudo, deixarmos mudar o coração pela emergência que estivermos a viver, permitir que seja através deste momento histórico que o nosso coração mude, que Deus transforme os nossos critérios habituais de interpretação do mundo e da realidade. Meditar a palavra com o Padre José Carlos Nunes. Neste sexto domingo do tempo comum, continuamos a escutar o Sermão da Montanha de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois das bem-aventuranças e de sermos chamados sal da terra e luz do mundo, agora são-nos apresentadas uma série de antíteses. Foi-vos dito, mas eu vos digo. Este mas de Jesus indica que as suas palavras completam a lei e os profetas. A primeira leitura retirada do livro de Ben Sirá insiste na liberdade humana, na nossa capacidade de observar os mandamentos. De facto, diz o autor sagrado, se quiseres, guardarás os mandamentos. Ser fiel depende da tua vontade. Deus criou-nos livres, isto é, capazes de dizer sim ou não, de aceitar ou de recusar a sua vontade. Porém, também devemos ter consciência das consequências das nossas decisões. Se as tomamos seguindo a vontade de Deus, seguiremos o caminho do bem e encontraremos serenidade, paz e alegria. Se nos deixamos seduzir pelo mal, viveremos angustiados, egocêntricos e nublados. Jesus veio para nos libertar e, porque nos quer sempre livres, disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. A verdadeira liberdade, de facto, encontra-se no amor. Somente quem ama é verdadeiramente livre e faz o que tem de fazer livremente, mesmo que custe algum sacrifício. O próprio Jesus explica isto com exemplos. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Isto é, Jesus completa um dos 10 mandamentos, pedindo uma consciência forte e um amor concreto para com o próximo. No fundo, Jesus pede-nos mais do que o simples cumprimento da lei. Pede-nos domínio de nós próprios para não cairmos na cólera, na violência ou nos julgamentos errados. Se escolhermos viver segundo Deus, Jesus pede-nos que nas relações com os outros afastemos todas as situações de litígios, desacordos e ofensas, a ponto de nos pedir que nos reconciliemos com o irmão antes de levar a oferta ao altar. A nossa oferta não será agradável a Deus se cultivarmos sentimentos de ódio e divisão em relação aos irmãos. E o gesto da paz que iremos fazer com o irmão irá certamente libertar-nos de sentimentos de ódio e de egoísmo. Mas, a seguinte antítese, Jesus apela não apenas a um comportamento exterior, mas a uma renovação interior que começa em Deus. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher com maus desejos já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus quer que os nossos corações sejam verdadeiramente puros e livres de desejos egoístas e maus. Certo que todas as exigências que ouvimos nesta passagem do Evangelho são difíceis, mas não estamos sozinhos. A sua presença e a sua graça formam em nós o verdadeiro espírito cristão, capaz de nos fazer perceber que só encontraremos a verdadeira felicidade através da conversão do nosso coração, não nos colocando no centro, mas a vontade de Deus no centro da nossa vida. Por isso, São Paulo, na segunda leitura, encoraja-nos neste caminho de sabedoria cristã, dizendo que nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se seguirmos estes ensinamentos de Jesus, podemos estar certos
de que encontraremos paz e alegria no caminho do amor. Bom domingo nos dê Deus. Chegou a hora de dizer quem nos leva a estar aqui, quem nos leva a caminhar, quem nos faz buscar sentido. Põe-te a mexer, põe-te a mexer. Chegou a hora de assumir a verdade e o amor, toda a esperança, toda a paz, nossa fé no Deus que é. Põe-te a mexer, põe-te a mexer. Faz o que Deus espera de ti, faz sem medo de te enganares. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor, por isso faz. Hoje e sempre faz o que Deus espera de ti. Chegamos ao fim do Caminho de Emaús de hoje com o Padre João Paulo Vaz e o tema Faz o que Deus espera de ti. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast, basta procurar por Caminho de Emaús. E é assim que nos despedimos. É sempre um gosto estar consigo. Voltamos a encontrar-nos daqui a 8 dias. Até lá, tenha uma ótima semana. Das riquezas que há em nós, da vida eterna em Jesus. Põe-te a mexer, põe-te a mexer. Faz o que Deus espera de ti, faz sem medo de te enganares. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor, por isso faz. Hoje e sempre faz o que Deus espera de ti. Faz o que Deus espera de ti. Faz sem medo de te enganares. Faz sem medo. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor, por isso faz. Hoje e sempre faz. Hoje e sempre faz o que Deus espera de ti.